Vamos lá, irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, versículo de número 5. Melhor dizendo, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, até o versículo 11. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor ministre o nosso coração. E nós estamos prontos, abertos, dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Vem e vem de encontro às nossas necessidades. Precisamos de Ti. Fala conosco, estamos prontos a ouvir a Tua voz. Que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: o seu coração será uma terra fértil para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você já profetizou na vida do seu irmão, que o coração dele vai ser uma terra fértil. Se você está anotando, você pode colocar esse tema: uma celebração vazia. Já vou explicar, já vou chegar lá. Jeremy não era uma criança normal. Seus pais notaram que logo cedo ele tinha certas dificuldades para aprender as coisas. Notaram que logo que ele havia começado a compreender algumas coisas, ele era mais difícil que as outras crianças. Então, mesmo assim, os seus pais decidiram colocá-lo numa escola normal, para que ele pudesse ter a vida mais normal possível. Com 12 anos, Jeremy, ele estava na 2ª série ainda. E aparentemente ele era incapaz de aprender. Era uma frustração para a professora e também para todas as crianças da classe. Ele era o mais alto, o que despontava, mas também o mais difícil. A primavera tinha chegado e as crianças começaram a conversar animadamente sobre a vinda da Páscoa e tudo mais. E a professora lhes contou a história de Jesus. E depois de enfatizar a ideia de uma nova vida brotando, ela deu a cada uma das crianças um grande ovo de plástico, como esse, com a seguinte tarefa: eu quero que vocês vão para casa e traga de volta amanhã esse ovo de plástico com algo que demonstre uma nova vida dentro. Vocês entenderam? Todas as crianças responderam com entusiasmo: sim, professor, entendemos. E foram embora. Todos, menos Jeremy. Ele ouviu atentamente e seus olhos não deixaram em nenhum momento o rosto da professora. Mas será que ele tinha entendido o que a professora tinha dito? Será que ele tinha compreendido o significado da Páscoa? Será que ele tinha entendido a tarefa? A professora pensou que talvez devesse ligar para os pais de Jeremy, explicando o que deveria ser feito. Mas o tempo passou,
ela estava muito atarefada e acabou esquecendo. Na manhã seguinte, todos os 19 alunos trouxeram os seus ovos com algo dentro. A professora pegou o primeiro ovo, começou a abrir, e ela encontrou uma flor no primeiro ovo. E ela disse, realmente, a flor é um sinal de uma nova vida. Quando as plantas nascem, elas mostram isso, uma nova vida surgindo. E uma menininha na primeira fila agitava os braços, esse é meu ovo, professora, esse é meu ovo. Ela parabenizou a menina e continuou. No próximo ovo, ela encontrou uma borboleta de plástico, que parecia bem real. E a professora ergueu aquela borboleta, e ela disse assim, sim, todos nós sabemos que a lagarta muda e surge uma linda borboleta. Isso também é uma vida nova. Outra aluna, chamada Judy, sorriu orgulhosamente e disse, professor, esse é meu. Em seguida, ela encontrou uma pedra com musgo dentro. E ela explicou que o musgo também demonstra vida. Billy falou do fundo da sala, esse é o meu ovo, professora, meu pai me ajudou. E ela abriu o quarto ovo. E quando ela abriu o quarto ovo, o ovo estava vazio. E ela pensou, é do Jeremy. Ele não entendeu a tarefa. Ele não entendeu as instruções. Então ela disfarçadamente colocou o ovo vazio do lado, para não constrangê-lo, e foi pregar outro ovo. E o Jeremy falou, professora, você não vai falar sobre o meu ovo? E ela ficou confusa, mas disse o seguinte, Jeremy, o seu ovo está vazio. E ele olhou para os olhos dela e disse fixamente, sim, professora, mas o túmulo de Jesus estava vazio também. Verdadeiramente, o maior símbolo de uma vida nova é encontrado num túmulo vazio. De todos os alunos que estavam naquela sala, quem mais captou a mensagem foi o Jeremy. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava morto, onde ele jazia. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Recentemente foi publicado um artigo que revelou os segredos ocultos em programas de computador e jogos de videogame. Os programadores, eles adicionam esses tipos de surpresa para dar um tchan a mais nos programas. E as pessoas acabam comprando os programas muitas vezes para descobrir o que tem dentro daqueles programas, daqueles jogos. Alguns têm jogos, alguns têm mensagens engraçadas. E sabem como é que essas pequenas surpresas de software ocultas são chamados? Ovos de Páscoa. É ótimo abrir um e encontrar uma surpresa. A imaginação é uma coisa maravilhosa. A sua imaginação é uma coisa poderosa e maravilhosa. Por exemplo, as pessoas acreditam que um homem velho e gordo vem todo final de ano dar presente. Eles acreditam num coelho que põe ovos. Eles acreditam num time verde que joga bem. Não é? Isso é imaginação. Imaginação é fértil. É tudo fantasia isso. Você não precisa de um coelho, de alguns ovos ou de uma vitória do seu time para celebrar a Páscoa. A nossa celebração vazia é encontrada num túmulo vazio. Então aqui estão 3 promessas vazias que podemos celebrar nessa Páscoa. Primeira promessa vazia. Uma vida vazia. Olha só o versículo 7 comigo. Filipenses 2:7. O que diz o texto? Mas esvaziou-se a si mesmo,
Vamos dizer juntos? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Aí você diz assim, pastor, diz isso para o meu tanque de gasolina. Para o tanque do meu carro. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Jesus mostrou que o caminho para ser cheio é estar vazio. Jesus demonstrou que para nós estarmos cheios, é necessário a gente estar vazio. Olha que coisa interessante. O enchimento real acontece quando nós estamos vazios dos nossos próprios desejos e fazemos de Jesus o alvo, o desejo do nosso coração. As últimas palavras de Jesus na cruz foi o quê? Está consumado. Ou seja, está acabado, terminou. O que significa isso? Realização. Tudo o que tinha para ser feito, foi feito. E Jesus literalmente, ele se esvaziou de tudo que ele tinha para se oferecer a mim e a você, para que nós pudéssemos ter vida e vida e abundância. João capítulo 10, versículo 10. Para que nós pudéssemos chegar até a Deus, ele veio e abriu o caminho. Ele se despojou de tudo, de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, de estar junto com o Pai desde o princípio. De eternidade a eternidade, ele era Deus. E ele se despoja de tudo isso para quê? Ele se esvazia da sua vida para poder encher a nossa. Se você não está experimentando a presença de Deus na sua vida, pode ser que você não esteja vazio o suficiente. Nós servimos a um Deus que é especialista em encher o vazio. Na criação, por exemplo, ele criou todas as coisas a partir do nada. Os teólogos chamam isso de creatio ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Não tinha nada, não tinha matéria-prima, e Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. E tudo mais. Ele vai ordenando e com a sua palavra a criação vai se formando. Ele encheu 4.000 estômagos vazios certa vez e depois mais 5.000 da outra vez. Interessante que nesse momento houveram-se 4 planos que foram oferecidos ali. Os discípulos disseram, vamos apenas nos livrar do problema. Diga para eles irem embora, irem para suas casas, procurarem alimento nas aldeias. E Jesus disse, não é isso. Eles vão desmaiar no caminho de casa. Eles não vão conseguir ir embora de estômago vazio. Felipe teve uma ideia, vamos levantar dinheiro. Afinal, a gente pode fazer uma coleta aqui e comprar pão para todo mundo. Vamos levantar dinheiro. Eu acho que pelo menos aí uns 200 denários, que seria hoje mais ou menos uns 6.000 reais, é necessário para a gente comprar pão suficiente para esse tanto de gente. Dinheiro não é a solução para os problemas. Ele não pode comprar tudo. Ele pode comprar uma boa casa, mas ele pode não comprar um lar. Ele pode comprar uma cama, mas não uma boa noite de sono. O dinheiro pode comprar remédio, mas não saúde. O dinheiro pode comprar uma bela igreja, mas não pode comprar o poder de Deus. André, ele encontrou um menino com um pequeno lanche e disse assim, vem cá que você é a nossa isca. Você é a nossa cobaia. Não é muito, mas é um começo. Tem um rapaz aí com 5 pães e 2 peixes. Ele trouxe o almoço, a gente pode, né? Uma migalhinha para cada um, talvez. Jesus, ele teve a verdadeira solução. Quando ele pega o almoço do menino. E ele demonstra que pouco é muito quando Deus está no negócio. Em todos os 4 evangelhos, Jesus deu graças antes de partir o pão. E isso tem algo a ensinar para a gente. Ele mostrou às multidões que só Deus pode preencher o seu vazio. Só Deus. Nós servimos a um Deus que é especialista em encher o vazio.
Em João capítulo 2, a palavra diz que Jesus encheu alguns potes vazios. Era uma festa de casamento, um momento alegre, um momento festivo, até que o impensável aconteceu. O anfitrião ficou sem vinho. E as pessoas começaram a cochichar. Você está sabendo? Acabou o vinho. Ih, acabou o vinho. E naquela época, acabar o vinho era acabar a festa. E nenhuma festa de casamento durava menos do que 7 dias. Então, se você está preparando em casar, pensando em casar, pensa numa festa de casamento para 7 dias. Pensa nisso. Está achando que era difícil casar hoje? Pensa naquela época lá, 7 dias enchendo o bucho do peão. Todo mundo dormindo junto, era uma festa, era festa mesmo. O Senhor permitiu que eles lutassem por algum tempo, para trazer a solução. Permitiu que eles sentissem um vazio, a inadequação. Ai, será que vai dar certo? Ele esperou até que acabassem todas as opções. Então o que ele fez? O que são aquilo lá? São as talhas. Enche-as de água. E depois ele trabalhou o milagre. A alegria que o mundo tem para oferecer é apenas temporária. Ela pode durar 7 dias, como a festa de casamento. Mas o resultado depois é sempre um vazio. A alegria do Senhor na nossa vida é sempre algo novo e satisfatório. O mundo pode oferecer o melhor dele, até que você fica viciado. E depois tudo vai sendo jogado por água abaixo. Jesus dá uma alegria que nunca termina. Ele nos dá o seu melhor desde o início. E de alguma forma, miraculosamente, essa alegria só cresce cada vez maior. Pastor, quer dizer então que eu nunca vou passar por problemas? Não. Você vai enfrentar problemas terríveis. Você vai enfrentar problemas complicados. Mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor está contigo. Ainda que você passe pelos rios, eles não te submergerão. Ainda que você passe pelo fogo, a chama não arderá em ti, nem te queimará, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não significa que nós estamos livres de problemas, mas significa que Deus está conosco. Na verdade, todos os dias com Jesus é mais doce do que o dia anterior. Jesus tomou as talhas que foram usadas naquele dia para lavar o chão, e ele faz algo internamente, algo mais profundo e satisfatório. Ele cria algo gratificante, e ele usa o vazio para fazer isso. Nós servimos a um Deus que é especialista em encher o vazio. Talvez você esteja muitas vezes correndo de tanque vazio, só no cheiro. Meu irmão, não dá. Se você não está experimentando a intimidade com Cristo diariamente, pode ser que apesar de você se sentir vazio, você não está vazio o suficiente. Então a minha oração por você é nessa noite que você abra espaço para Jesus, esvazie-se de si mesmo. Se ofereça completamente e faça disso uma prioridade na sua vida. Nós precisamos ser esvaziados do pecado. Deus não pode encher alguém que não tem espaço para Ele. É impossível abrigar o pecado das nossas vidas e Deus ao mesmo tempo. Agora, os cristãos, eles não são isentos do pecado, mas eles devem pecar menos. E é tudo sobre desejo. O verdadeiro arrependimento não é perfeição, mas é abandonar o pecado e fazer o nosso melhor para ir em direção a Deus. Nós precisamos também ser esvaziados de si mesmos. Senhoras e senhores, nós nunca vamos encontrar intimidade com Cristo até a gente parar de adorar a si mesmo. Nunca. Se você não parar de adorar a si mesmo, você nunca vai encontrar uma intimidade com Cristo. Nós vivemos numa cultura de narcisistas. Tudo o
que nós fazemos é visando o nosso próprio bem. Somos extremamente egoístas. Somos fascinados por nós mesmos. E quando a Bíblia chega, ela vem de encontro a isso, mostrando que Jesus esvaziou-se a si mesmo. E nós, para seguirmos os seus exemplos, também devemos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de substitutos. Muitas vezes, irmãos, nós tentamos substituir o serviço, o trabalho para Deus. Maria deixou para trás uma listinha de coisas para fazer e ela caiu aos pés de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Servir a Deus é bom, é certo. Mas você não pode ficar tão ocupado fazendo as coisas para Deus que negligencia o seu tempo gasto com Cristo. Nada pode substituir sua intimidade com Ele. Não aceite outros substitutos para enchimento do Espírito Santo. Não se encha com medicamentos, alimentos, filme, música, relacionamentos, com nada menos do que Cristo. Cristo deve ser prioridade. Então, nessa Páscoa, nós temos uma promessa de uma vida vazia. Jesus é o nosso exemplo. E nós devemos seguir os seus passos. Esvazie-se de si mesmo. Segundo lugar, uma celebração vazia lembra uma cruz vazia. Eu nunca apreciei o crucifixo pendurado em uma parede ou no hospital, por exemplo. Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. E por isso, ela está cheia das promessas de Deus. Porque a cruz está vazia, é que ela está cheia das promessas de Deus. A cruz vazia diz que eu posso ser perdoado dos meus pecados. A cruz era um lugar cruel de morte. Jesus foi espancado, ele foi quebrado, ele foi machucado, ele foi torturado. E ele levou tudo isso sobre si mesmo. Ele renunciou à sua vida para que nós tivéssemos vida. O versículo 6 diz o quê? Ele diz assim: mas embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus mostrou que o caminho para ir para cima é ir para baixo. O caminho para eu subir a presença de Deus é eu me humilhar. Ele desceu ao meu nível quando eu não podia me erguer ao seu. Quando eu não podia ir aonde ele estava, ele veio até mim. Então a cruz vazia me diz que eu posso ser livre do meu passado. A cruz vazia me diz que eu posso ter uma grande vida através de Jesus. A cruz é o lugar onde ele morreu. Mas hoje ela está vazia. Vazia do corpo de Jesus, mas cheia das promessas de Deus para nós. Cheia de esperança para mim e para você. A promessa da cruz é que eu e você estamos perdoados. E tudo que ele conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Porque ele pagou o preço pela nossa vida, pelos nossos pecados. Quando nós não podíamos fazer mais nada, Jesus se entrega em nosso favor. Finalmente, uma celebração vazia, ela lembra um túmulo vazio. O versículo 8 e 9 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Jesus mostra que a maneira de viver é morrer. Se você não está pronto para morrer por algo, você também não está pronto para viver por algo. Se você não estiver pronto para morrer pela sua esposa, maridos, você não está pronto para viver com ela. É o que diz a Bíblia. Não é eu que estou dizendo, não.
Então a mulher pode dar uma cutucada no marido aí. Fala assim, tá vendo bem? É a Bíblia que está falando. E você que vai casar, se prepara. Porque se você não estiver pronto para morrer pelo seu cônjuge, você não está pronto para viver com ele. Não está. Sem o túmulo vazio, irmãos, não havia nenhum Salvador. Sem o túmulo vazio, não haveria salvação nem esperança. Sem o túmulo vazio, nada é certo. A tumba não segurou Jesus por muito tempo. A morte é forte, mas a vida foi mais forte. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mais forte do que o escuro é a luz, mais forte do que o mal é o bem. A fé quer dizer esperança triunfante de que Cristo nos ressuscitará no último dia, assim como Ele ressuscitou no dia de Páscoa. Enquanto toda a terra estava triste, se lamentando pela morte do Mestre, compadecendo-se dos seus discípulos, algo estava acontecendo no reino espiritual, até que amanhã do terceiro dia surge. Os discípulos estremecendo sob o temor e o fardo do seu mestre, frio e morto. Mas Cristo vem e rompe, vence a morte e ressuscita. A primeira tentativa foi a negação. Não pode. Onde já se viu? Tentaram até comprar os guardas que faziam a guarda no túmulo de Jesus, pagando dinheiro, dizendo, olha, vocês falam que isso não aconteceu. Mas onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nós temos essa mesma possibilidade na nossa vida. Quando o sol nasce derramando luz sobre as fontes das águas, sobre as flores e sobre toda a criação, mais uma vez os pés abençoados de Jesus começam a pisar a terra. E as inúmeras vezes, vozes disseram em coro, Cristo ressuscitou. No fato do túmulo estar vazio, o fato dele estar vazio, é a verdade da ressurreição de Jesus Cristo. E a promessa de cada um de nós, seremos ressuscitados para a vida eterna. Para aqueles que conhecem Jesus ou reconhecem como seu Senhor e seu Salvador, a morte já perdeu o seu aguilhão. Não é algo para a gente temer mais. O medo existe quando temos a promessa de que um dia viveremos com Ele eternamente no céu. Claro que não. O mundo nos oferece promessas vazias. Deus enche o nosso vazio de promessas. Coelho bobo. Ovos não são presentes. O presente é um túmulo vazio. O maior presente que a gente poderia receber é um túmulo vazio. Um túmulo vazio cheio de promessas para todos aqueles que são filhos de Deus. Você está aqui hoje por causa de um túmulo vazio. Eu queria que você curvasse a sua fronte. E nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti. Porque um dia o Senhor morreu, mas um dia o Senhor ressuscitou. Ressuscitou em nosso lugar. Senhor, nós só podemos ter uma vida contigo se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Se nós abrirmos mão dos nossos desejos, se nós abrirmos mão da nossa vontade, do nosso querer, só assim a gente pode ter uma vida em abundância. Senhor, nessa noite, eu quero clamar para que o Senhor venha sobre nós. E aqueles que ainda não são salvos, Pai, e querem nessa noite
reconhecer que o Senhor é Senhor sobre a sua vida. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai. Faz milagres nessa noite, nesse lugar. Toma a nossa vida. Toma o nosso coração. Nós te adoramos, porque um dia o Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita do Pai, onde há de julgar vivos e mortos, onde o Senhor intercede por nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz. Nós te adoramos e te bendizemos por isso, Senhor. Amém. Amém.